Olá, alunos! Bem-vindos de volta para mais uma aula dos bruxões da redação. Bom, nós estamos na 28ª aula e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a proposta de intervenção. Bom, para quem não lembra, nós já falamos de proposta de intervenção na aula 11. Lá na aula 11, a gente falou um pouquinho sobre arte e cultura e como elaborar a proposta de intervenção, como a proposta é avaliada, quais são os elementos obrigatórios. Já na aula 12, que a gente fez um aprofundamento da intervenção, eu dei exemplos de quais podem ser os agentes, quais podem ser as ações, os meios, os efeitos e os detalhamentos possíveis que vocês podem utilizar para elaborar o parágrafo conclusivo de vocês, certo? Então, se você ainda não assistiu às aulas 11 e 12, volta lá, assiste as duas aulas e volta aqui para finalizar o nosso aprendizado sobre o parágrafo final do texto. Os vídeos estão lá no canal do professor Rafael Reis, aqui no YouTube, e a playlist é Bruxões do Enem. Vamos lá, vamos começar? Primeira coisa, o que é importante no parágrafo conclusivo? Primeiro, os elementos obrigatórios, agente, ação, meio, efeito e finalidade, precisam estar evidentes. Para que haja clareza nesses elementos, é muito interessante que você use os articuladores argumentativos, os conectivos e as conjunções adequadas a cada um dos elementos da proposta. Por exemplo, o efeito é sempre interessante usar uma conjunção de finalidade. Então, deixa sempre os elementos bem evidentes, bem visíveis e bem demarcados com os conectivos. Segundo ponto, coerência e adequação ao debate. A sua conclusão, a sua solução precisa estar adequada aos problemas que você debateu. Então, se você apresentou o problema A no argumento 1 e o problema B no argumento 2, é preciso que esses problemas especificamente sejam resolvidos na conclusão. A gente vai falar daqui a pouco como resolver isso. Além de tudo, a sua proposta precisa ser coerente, ela precisa fazer sentido, dar continuidade ao texto que você vem elaborando. É o que a gente comentou nas outras aulas, de costurar a sua redação. É preciso que todas as partes se encaixem para que o seu texto faça sentido. Terceiro ponto, estrutura e organização das ideias. A proposta de intervenção, ela pode vir, sim, apresentada ao longo do texto, no final dos argumentos, mas é mais interessante que a proposta seja feita no parágrafo conclusivo, para que você não ocupe espaço da sua argumentação dando solução e para que você tenha informações para acrescentar na sua conclusão. Então, é mais comum e mais interessante você fazer a sua conclusão no último parágrafo. Então, isso faz parte do planejamento do seu texto. A gente vem falando de montar um plano estratégico de escrita, planejar o que você vai escrever, quais são os repertórios que você vai usar. A proposta de intervenção também entra nesse planejamento. Você vai planejar como elaborar a sua conclusão lá no final e manter a sua conclusão organizada. Se você colocou o problema A no argumento 1 e o problema B no argumento 2, na proposta de intervenção você vai resolver primeiro o problema A do argumento 1 e depois o problema B do argumento 2, mantendo o seu texto organizado. Quarto ponto, viabilidade e aplicabilidade. Não é interessante que a gente proponha soluções drásticas ou impraticáveis. Por exemplo, em uma redação que fale sobre tecnologia, problemas da tecnologia, então vamos proibir a tecnologia, vamos extinguir os aparelhos celulares. Enfim, são propostas que não são aplicáveis, certo? Então você precisa que a sua proposta seja viável, certo? Algo possível de ser feito, e como eu disse lá nas outras aulas, a proposta de intervenção não é a solução para os problemas do mundo, é o início da alteração de um quadro, ou seja, você vai iniciar um processo de mudança que vai se perpetuar e se desenvolver. Por fim, último elemento, respeito aos direitos humanos e à Constituição Federal do Brasil. Nós precisamos respeitar a legislação na nossa conclusão, na nossa solução. Então, nenhuma proposta que apresente elementos que possam ferir os direitos humanos
devem ser usados na conclusão. Quanto mais politicamente correta, quanto mais estruturada em relação, alinhada com os valores da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição, melhor aceita a sua proposta, viável, possível e aplicável, certo? Continuando, aqui. Nós podemos planejar a nossa proposta de intervenção de duas formas. A primeira é apresentando duas soluções. A primeira solução resolvendo o problema do primeiro desenvolvimento, ou do primeiro argumento, e a segunda solução resolvendo o problema do segundo desenvolvimento ou do segundo argumento, certo? Então, você vai apresentar duas soluções ali no final. Claro, lembrando que uma dessas soluções precisa ter os 5 elementos obrigatórios, você não pode fazer uma solução com 3 e uma solução com 2, elas não se complementam, você precisa fazer uma com os 5, e a outra você não precisa necessariamente fazer completa. Aqui a sugestão é que você faça uma frase de abertura, retomando a tese ou retomando o tema, e você faça também uma frase de encerramento para o seu texto, para amarrar, costurar, fechar o seu texto com excelência. A outra possibilidade é você fazer a sua proposta de intervenção com apenas uma solução, mas essa única solução vai ser completa com os 5 elementos e vai resolver os 2 problemas. Por quê? Se você deixar um problema em aberto, se você só resolver, por exemplo, o problema do argumento 1, o problema do argumento 2 ficou em aberto. O seu texto não está com uma estrutura coerente. Tem uma janela, vamos usar uma metáfora, né? É como se o argumento 1 fosse uma janela e o argumento 2 fosse outra janela. Você fechou a primeira janela porque está ventando, mas não fechou a segunda. Então, algo ali continua inadequado. Você pode não perder ponto na conclusão, porque a sua conclusão vai avaliar aquela que tem os 5 elementos, mas a coerência do seu texto, a estrutura da sua redação não vai estar adequada, certo? Bom, então, se fizer uma solução só, lembra de deixar muito evidente que você está resolvendo os 2 problemas do desenvolvimento. E o que evitar na proposta de intervenção? E aqui tem um ponto muito importante. Eu não estou dizendo que isso é completamente errado, enfim. Eu estou dizendo que são elementos a serem evitados porque não são comuns em redações nota 1000 ou em redações com notas 900 mais. Então, já que nós não vemos esses elementos com frequência em redações com notas altas, não é interessante que a gente use e explore esses recursos. O primeiro são as perguntas retóricas. Nós temos pouco espaço nas 30 linhas para desenvolver uma ideia, problematizar, apresentar solução, apresentar repertório. E a pergunta retórica, ela exige que você desenvolva a resposta de uma forma implícita, não de uma forma direta, tá? De uma forma indireta ao longo do texto. Então, você ocupa espaço com a pergunta e se você não responder de forma efetiva, você corre um risco muito grande de ser penalizado. Então, o melhor é não usar. Segundo, soluções drásticas ou impraticáveis, soluções que não sejam possíveis de serem aplicadas, leis que contradizem outras leis, soluções que não estejam alinhadas com os interesses da população, mesmo que a população queira, por exemplo, soluções para o vício em tecnologia, eliminar os celulares não resolve o problema. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com soluções muito drásticas. Verbos conjugados no futuro do pretérito. Poderia, deveria. Por que não usar? O futuro do pretérito poderia, deveria, seria importante fazer, indica dúvida. Então, a sua solução, ela não é uma sugestão. Você apresentou seus argumentos, apresentou os problemas relacionados a ele e você está solucionando. A solução que você está dando, ela é efetiva para os problemas que você apresentou. Então, uma frase mais forte, como o governo deve fazer, ou é necessário que o governo faça, o governo como agente, mas pode ser qualquer outro,
funciona melhor, tem mais força e mais impacto. Evitar o tom de dúvida ou de hipótese, se o governo fizesse isso, tal cenário mudaria. Evita a hipótese. É preciso que o agente faça a ação, que vai ser X ação, por meio, né, de tal maneira com Y finalidade, certo? Evita também subjetividade e metáforas aqui no final. É muito interessante fazer jogos de palavras, enfim, mas na redação do Enem, quanto mais claro, quanto mais objetivos nós formos, melhor. Então, evita esse tipo de linguagem para que você não tenha posteriormente que explicar isso ao longo do seu texto ou mesmo na conclusão. É interessante você montar uma conclusão que retome a tese, dê as duas soluções, faça uma frase de fechamento com uma reflexão ou retomando o repertório da introdução. As redações com notas acima de 900 tendem a manter essa estrutura, então é mais interessante montar dessa forma. Sugestão de medidas que já estão em vigor. É claro que você pode fazer uma alteração na legislação, você pode sugerir enrijecimento de uma lei, então você está usando algo que já existe e propondo algum tipo de mudança. Nesse caso, tudo certo. Mas você propor algo que já está acontecendo não é efetivo, certo? Então é muito importante que você esteja atualizado com relação ao tema, para que você saiba o que você pode sugerir como proposta de intervenção. E, por fim, você sugerir soluções que não estão relacionadas aos argumentos que você debateu. Na proposta de intervenção, você vai solucionar, você vai apresentar a solução apenas para os problemas que você enumerou. É suficiente e garante a sua nota de excelência lá na competência 5, certo? Alguns exemplos aqui de propostas de intervenção. Esta proposta de intervenção apresentada aqui agora não tem a frase de abertura e nem a frase de fechamento, é só a solução para a gente identificar os elementos necessários. Os elementos estão marcados com cores distintas para que vocês consigam identificar cada um deles. O agente, que é o governo brasileiro, em vermelho, a ação, que é torne menos burocrático o processo de adoção, que é o roxo. Aí temos agora o detalhamento relacionado ao processo de adoção. O processo de adoção, o qual, em alguns casos, pode levar até 5 anos para ser concluído. Ou seja, você está dando uma informação a mais sobre esse processo. Por meio, de que maneira isso vai ser colocado em prática? O laranja, que é o meio, por meio da aprovação de leis específicas sobre o tema no Congresso Nacional. Qual é o efeito? A fim de garantir a crianças e adolescentes que moram em abrigos a oportunidade de ganhar um lar e uma família. Então, aqui uma proposta sobre um grupo minoritário, que foi tema da nossa aula passada, de algumas aulas passadas, e também crianças e adolescentes que fazem parte da aula 27 anterior a essa, com todos os elementos bem demarcados, uma proposta bem objetiva. Comentei com vocês sobre as conjunções, por exemplo, a fim de, para indicar a finalidade, o conectivo por meio de, para indicar meio. Então, façam uso desses elementos para que as propostas fiquem bastante evidentes. Aqui, outra proposta que também não tem frase de abertura e frase de fechamento, só a solução para a gente conseguir ver os elementos. Primeiro, cabe às escolas públicas municipais e estaduais, então o agente, quem? As escolas. O que as escolas farão? Qual é a ação? Garantir que os estudantes se formem nos anos iniciais da educação, sabendo ler e escrever. Como isso será feito? Mediante adequado acompanhamento pedagógico das crianças. E agora, uma informação a mais sobre esse acompanhamento pedagógico, o qual deve ser voltado às dificuldades de cada aluno e à superação dos desafios diante do processo de alfabetização. Qual será o efeito, com que finalidade essa proposta está sendo apresentada, a fim de reduzir o número de iletrados no Brasil. Então, aqui estamos falando de crianças, novamente, um grupo social minoritário. Nós falamos na aula passada, já falamos em aulas anteriores, em relação aos anos iniciais da educação, as crianças que estão frequentando os anos iniciais.
Agora, uma solução com frase de abertura e frase de fechamento. Aqui temos a frase de abertura: medidas são necessárias para minimizar o quadro de vulnerabilidade de crianças e jovens. Então, foi debatido ao longo do texto um quadro de vulnerabilidade desse grupo. Duas soluções são apresentadas, uma solução para o argumento 1, uma solução para o argumento 2, e uma frase de fechamento com uma projeção. Assim, futuramente, os brasileiros poderão desfrutar de forma igualitária do direito constitucional de acesso à arte e à cultura. O tema de arte e cultura esteve lá nas aulas iniciais do nosso curso, mas a ideia aqui é mostrar para vocês tanto a frase de abertura quanto a frase de fechamento e as duas soluções. Façam aí o teste, deem pause para que vocês leiam essa intervenção com bastante atenção, identificando cada um dos elementos para fazer esse exercício. E, por fim, fechando a nossa aula de hoje, caso você já esteja produzindo as suas redações, mas queira que um profissional te acompanhe, faça as suas correções, indique o que falta para você atingir uma nota de excelência, nós, os bruxões do Enem, estamos fazendo planos de acompanhamento pedagógico com correção de redações. Existem pacotes de 10 correções, 20 correções ou 30 correções. Você pode buscar aquilo que se ajusta melhor. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Então, caso você já esteja estudando, esteja sentindo falta de um acompanhamento mais aprofundado ou mais especializado, procura a gente. É nós que voa, bruxão!